Então tá, vamos continuar aqui. Então o desafio agora é a gente interpretar as diferenças. A forma mais intuitiva da gente fazer é construir uma tabela, bacana, não sei se é mais intuitiva, mas a primeira forma, né, para usar alguma coisa que a gente aprendeu a fazer, é construir uma tabela com estatísticas descritivas. Então, até podia ter feito isso antes de fazer a análise de variância, né? Eu vou construir aqui exatamente como nós fizemos nas lições, nessa lição, mas em vídeos anteriores. Eu vou usar o método da biblioteca dplyr, usando as funções group by e a função summarize. Vocês podem voltar lá nesse vídeo anterior para lembrar. Mas o código que eu estou colocando aqui é igual ao código anterior. Qual é a diferença? Ao invés de agrupar os estudantes por sexo, eu estou agrupando pela variável ensino médio, certo? Eu vou executar esse chunk e deve aparecer a tabela para a gente analisar. Tá aqui, olha só. Então, em média, o desempenho dos estudantes da escola pública, que fizeram o ensino médio na escola pública, resultou 481 pontos. Misturado escola pública e privada, 497, ou seja, tem um ganho aqui de aproximadamente 17, 16 pontos, certo? Se isso é muito ou pouco, isso a gente tem que refletir, bacana? Mas o tamanho do efeito passa por aí, certo? E os estudantes da escola privada tiveram um desempenho médio de 575, a diferença é bem grande, né? Nessa tabela aqui, a gente já incluiu o desvio padrão da média, porque, lembra, não é porque aqui deu 481 e embaixo deu 497, que eu posso olhar para essa diferença em médias e falar, olha, isso aí é estatisticamente significativo, não é assim que funciona, né? Então, para eu ter uma ideia da significância estatística dessa diferença entre médias, eu preciso olhar para o desvio padrão da média. Isso eu podia ter feito aqui, certo? Olhando para esses desvios aqui. Como vocês podem perceber também, na escola pública eu tenho uma amostra com mais observações. Então, o desvio padrão da média aqui caiu, né? Ele ficou em 3,8. Os outros, como tem menos observações, o desvio padrão da média ficou um pouco maior. Então, aqui deu 11 e aqui deu 10. Mas isso depende, como eu já falei para vocês, do tamanho da amostra, certo? É isso. Só que assim, para fazer a coisa direitinho, já que a gente está fazendo uma análise de variância, eu não vou tomar nenhuma decisão olhando para aquela tabela. Ela serve para a gente olhar, né, e ver quais são as médias. Então tem dois problemas naquela tabela. Um deles é que ela não faz um teste de significância estatística entre os níveis da variável, que a gente precisa fazer também para tomar algumas decisões a partir de agora, né? O primeiro teste que nós fizemos, ele conclui que os níveis no seu conjunto, eles tenham uma relação estatisticamente significativa com a variável escalar. Mas agora que já cheguei à conclusão de que no conjunto o resultado, a diferença entre médias não pode ser atribuída ao acaso, ok, então agora vamos comparar os níveis uns com os outros para ver como que se eles realmente se diferenciam uns dos outros, em que medida, qual é o tamanho do efeito, enfim, fazer esse tipo de reflexão, tá certo? E isso eu não vou fazer com essa tabela não, porque ela não é a melhor maneira de fazer. Eu vou mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, um método gráfico para a gente olhar, vislumbrar um pouco essa informação que está aqui nas tabelas, certo? Nessa tabela de cima. E eu vou usar um método da biblioteca gplots. Eu vou usar uma função chamada plotMeans. Certa função plotMeans, ela plota médias entre grupos, a média de uma variável escalar em grupos específicos, certo? Então eu vou chamar a função plotMeans para plotar a variável de nossa ciência da natureza contra as categorias de ensino médio, certo? Em média, o desempenho dos estudantes da escola pública está um pouco abaixo do desempenho dos estudantes que fizeram escola pública e privada, no ensino médio, certo? Mas observa que a barra de incerteza, quando você olha para a barra de incerteza, você vê que existe uma grande sobreposição. Então, provavelmente, a diferença entre a escola pública e a escola pública barra privada não é estatisticamente significativa, certo? Muito provavelmente, essa diferença aqui ainda vai poder ser atribuída ao acaso, bacana? Mas o que a gente consegue perceber é que os estudantes da escola privada, que fizeram todo o ensino médio na escola privada, esses sim estão lá na frente, né? Não só eles têm uma diferença aqui que chega perto de 100 pontos, em média, isso é muita coisa, 100 pontos na escala do Enem é muita coisa, minha gente. Como também essas barras de incerteza não se tocam. Então aqui os intervalos de confiança, eles nem se tocam. Quando eles se tocam um pouco, quando eles têm alguma sobreposiçãozinha, você ainda tem uma diferença estatisticamente significativa. Mas quando eles nem se tocam, então é porque de fato
ali você tem uma diferença que não pode ser atribuída ao acaso. Então, como é que a gente faz esse teste? A gente chama a mesma função summary. Chama a estrutura fit com a mesma função summary. Só que ao invés de chamar só summary, ou summary AOV, eu vou chamar summary.lm. Isso vai forçar o sumário do que a gente chama de modelo linear. Bacana? Quando a gente faz um modelo linear, esse é o sumário, o que vai aparecer agora é o sumário típico de um modelo linear. E ele mostra outras coisas, ele não mostra aquela soma quadrática, ele mostra outras coisas, tá certo? E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Deixa eu mostrar. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no output da função summary.lm. Aqui embaixo vocês têm, como eu disse, o valor P, certo? E, como eu já disse anteriormente, e esse valor P ele é bem menor do que 0,05. Então, o que mostra que esse modelo é estatisticamente significativo. Aqui vocês têm o R quadrado, olha só. Então, o R quadrado ele tem um valor bruto e um valor ajustado. Vocês sempre leiam o valor ajustado. Em vídeos posteriores eu vou explicar para vocês como que é esse ajuste. Ou então vocês me perguntem na nossa atividade síncrona, tá bom? Então tá, então aqui tem um valor ajustado, sempre leiam um valor ajustado, preferencialmente. Então esse R quadrado ele é da ordem de 20%, né? De qualquer maneira ele está perto de 20%. Quer dizer que aproximadamente 20% do desempenho dos estudantes na prova de ciência da natureza é explicado meramente, simplesmente, pela rede de ensino onde esse estudante estudou. Gente, 20% por uma variável dessas, com 3 níveis, é muita coisa, certo? É um poder explicativo muito elevado. E aqui em cima, onde vocês veem os coeficientes, vão aparecer justamente as informações que você precisa para saber, para recompor qual é a média em cada grupo. Primeiro, ele vai publicar o intercept. O intercept, vamos lá, vou falar sobre isso no outro vídeo de novo, né? Mas o intercept é o ponto de interceptação. Ele é o ponto, ele mostra o valor esperado da variável dependente quando todas as outras variáveis foram zeradas. Para uma variável categórica, o que significa ser zerada? Significa que ela assumiu o valor da categoria de base. E qual é a categoria de base? É a única que não é publicada no output. Vamos lá. Vocês lembram que existem três níveis na categoria ensino médio? Privado, público-privado e público. Observa, aqui eu estou vendo o público-privado, tá vendo? E o privado. Mas o público não apareceu. Por que isso não apareceu? Isso quer dizer que estudar da maneira como a variável está codificada. No futuro a gente pode aprender a mudar isso, tá bom? Se vocês quiserem e precisarem, me perguntem como. Mas da maneira como a variável está codificada, estudar o ensino médio na escola pública foi adotado como categoria de base. Quer dizer que todos os contrastes vão ser feitos com relação a esse nível. E quer dizer também que o ponto de interceptação mostra o valor que a nota de ciência da natureza assume nesse nível. Então, isso quer dizer o quê? Que 481.412 é a nota esperada dos estudantes em ciência da natureza que fizeram todo o ensino médio na rede pública aquele ano, certo? Em que foram, acho que 2018 talvez. Tá bom? Então, vamos guardar esse número. 481 é a média ou o valor esperado dos estudantes da rede pública. Os valores seguintes representam correções sobre essa média. Então, assim, se o estudante fez parte na pública, parte na privada, é esperado que esse estudante tenha 16 pontos a mais. Se o estudante fez todo o ensino médio na rede privada, é esperado que ele tenha incríveis 94 pontos a mais. Quase 100 pontos de diferença, certo? Isso é muita coisa. Agora tá. Então, o que acontece aqui? Se vocês seguirem essa tabela nas colunas seguintes, aqui na próxima coluna você tem um erro padrão, que é uma incerteza, ou você pode interpretar que isso aqui é o desvio padrão dessa predição aqui, bacana? Então quer dizer que esse 16 pode ser interpretado como um 16 mais ou menos 12, ou se vocês preferirem, com 95% de confiança, 16 mais ou menos 24, certo? Isso mostra o quê? Que esse 16 mais ou menos 24, ele podia ser 0, né? Então, quer dizer o quê? Que
a vantagem de estudar parte na escola pública e parte na escola privada, ela pode ser considerada uma flutuação estatística perto de zero. Então, como faz sentido ali na última coluna, observe. Na última coluna, vocês veem que o valor P, aqui representado por PR, certo? O valor P está em 0,20. E isso está bem acima do nosso nível de significância estatística esperado. Está bem maior do que 0,05. Então, a gente declara que o teste falhou em identificar diferenças estatisticamente significativas entre o desempenho em ciência da natureza dos estudantes que fazem todo o ensino médio na rede pública e aqueles que fazem parte na rede pública e parte na rede privada. Já a diferença entre o pessoal da rede privada e o pessoal da rede pública, que é de 94 pontos, com uma incerteza de 9 pontos, então dá 94 mais ou menos 18, certo? Com 95% de confiança, isso aqui está bem longe de zero. Então, a gente conclui, de fato concluímos aqui pelo valor P, que a diferença específica entre rede pública e rede privada não pode ser atribuída ao acaso. Bacana? E os estudantes que são, digamos, híbridos, que eles fazem parte do ensino médio numa rede e parte na outra, eles, em média, andam juntos em termos de desempenho daqueles que fazem todo o ensino médio na rede pública. Certo, pessoal? Então tá. Essas são as conclusões do output. Nada disso está escrito assim de forma óbvia, mas vocês devem ser capazes de ler o output. Então é isso. Então tem dois tipos de sumário que vocês aprenderam. Vocês aprenderam esse summary.lm, que mostra essas informações que estão aqui, bacana, que permite a gente ver os resultados, os contrastes entre os níveis da mesma variável, permite a gente saber quanto vale o R². E tem também, nós aprendemos aqui, o sumário do tipo summary.alv, que permite a gente olhar a chamada tabela da ANOVA, certo? Tabela da análise de variância. Minha gente, feito isso, basta só a gente testar as premissas do modelo.